Hoje eu vou dar continuação aos vídeos que eu tô fazendo sobre padrões. Padrões que as pessoas seguem, entendeu? Padrões que não vão levar a pessoa a lugar nenhum se continuar com esses padrões. Por que que eu tô fazendo esses vídeos? Porque eu já dei os vídeos de empreendedorismo, como montar a sua própria empresa, mas tem muita gente que, mesmo montando a própria empresa, quebra no final por causa dos padrões que elas seguem, entendeu? E hoje eu vou falar um padrão que também não leva a pessoa muito longe no ramo de empreendedorismo. Que seria o padrão? Esse padrão que eu vou falar agora é sobre o padrão do caloteiro, entendeu? Que seria esse padrão do caloteiro? Que muitas pessoas pensam assim, mas quem passa perna em um prospera. Isso nem sempre é verdade, porque tem muitas pessoas que, mesmo fazendo calote, enrolando um e outro, montam uma coisa, no começo até que parece bem, entendeu? Monta um negócio, vai indo, vai. Mas quando chega num certo ponto, ele quebra. E quebra de uma forma tão rápida que nem a própria pessoa, o caloteiro, sabe como perdeu o seu próprio negócio, entendeu? Tem muita gente que vê, mas ele passa a perna ao empreendimento que ele tem, mas se você prestar atenção, todo caloteiro ele quebra, tudo que ele tá fazendo ele paralisa na metade, entendeu? Ele nunca consegue chegar no auge com a sua empresa. Ele tem uma, um falso crescimento, entendeu? Aparentemente, ele tá com um carro bom, tá com a empresa boa, do nada ele tá sem nada. Por que que o caloteiro acontece isso? Porque geralmente toda pessoa que é caloteada gera uma energia negativa em cima dessa pessoa, entendeu? A pessoa que faz muito calote em pessoas, ele sempre está com energia negativa, porque toda vez que você, pode ser qualquer um, que é enrolado em alguma coisa, tem um pensamento ruim com aquela pessoa e vai gerando aquele pensamento ruim, por isso que o caloteiro sempre começa alguma coisa e termina quebrando, porque o acúmulo de energia ruim. Pense em várias pessoas pensando negativo de você. É isso que acontece com o caloteiro, por isso que ele quebra. Ele pensa que está saindo na vantagem, mas ele não vai. E para as pessoas que acreditam em Deus, tem aquela outra coisa também. Tipo, eu vejo muitas pessoas, o caloteiro não depende de religião. Já vi muitas pessoas evangélicas também ser bem enrolada, bem caloteira, entendeu? Capaz de enrolar a própria mãe, o pai, o irmão, a pessoa que está ao redor, entendeu? E ainda assim diz que é cristão, entendeu? Se essa pessoa é cristã e acredita em Deus, a primeira coisa que ela tem que saber se ela tem esse instinto de ser caloteiro. Caloteiro, você pensa assim, se Deus existe, Deus é justo. Então ele nunca deixa uma pessoa usufruir do suor do outro, entendeu? Se um caloteiro ele consegue, tipo, como ele está num nível baixo, ele enrola um dono de um comércio pequeno, a mãe, o pai, ou as pessoas que estão em volta, ele consegue dar calote em várias pessoas, Deus nunca vai deixar ele subir, nunca vai deixar ele prosperar, porque se embaixo ele já está conseguindo dar prejuízo, imagine se essa pessoa evoluir. Por isso que Deus não deixa essas pessoas crescer muito, entendeu? Porque se embaixo ele está conseguindo enrolar várias pessoas, dar pequeno prejuízo, se ele estiver em cima ele é capaz de matar, entendeu? Para usufruir o que é dos outros, entendeu? Se ele é capaz de enrolar a própria mãe, o próprio pai, imagine se ele tivesse com um poder, um conhecimento maior. Ele é capaz de roubar uma casa, matar umas pessoas. Por isso que Deus não deixa esse tipo de pessoa chegar no auge, entendeu? Ele sempre quebra na metade, simplesmente para preservar futuras pessoas que iam ser lesadas por essa pessoa, entendeu? O caloteiro não cresce por isso. E o caloteiro, você pode prestar atenção, o caloteiro, se ele usasse a lábia que ele tem pro bem, ele cresceria, entendeu? Porque todo caloteiro ele é bom de conversa. Ele é amistoso, ele é simpático, ele sempre tá propício a ajudar alguém, entendeu? Mas a intenção dele por trás é simplesmente usufruir de alguma coisa que ele tá querendo atrás da pessoa. Ele usa tanta a energia dele pro mal que é tipo assim, ele tem a capacidade de enrolar um, fazer uma conversinha até pegar o que ele tem. Se ele usasse essa capacidade que ele tem de conversar, de enrolar um, de fazer as pessoas acreditar, se ele utilizasse essa energia que ele possui pro bem, tipo, pra venda, para montar um próprio negócio, essa pessoa ia para frente, entendeu? Se ele utilizasse as táticas de empreendedorismo com o poder de persuasão que ele já tem, entendeu? Porque todo o caloteiro, ele sempre tem uma conversinha mole, sempre entra
ele conversa bem, entendeu? Se ele usasse isso para o bem, ele ia muito mais longe. Mas como ó, ele gasta muito tempo só tentando ludibriar uma pessoa, ele finge uma coisa que ele não é, ele sempre tá querendo utilizar a energia dele de forma errada, ele nunca vai para frente, entendeu? Pela utilização da energia de forma errada. Que ele vai sempre. E outra coisa que também é um caloteiro, uma coisa do caloteiro é que ele sempre. Alguns caloteiros assim que são de nível baixo, entendeu? Eles sempre têm atitude de noia. Alguns caloteiros têm atitude de noia. O que seria atitude de noia? Ele vai deixar de uma amizade por causa de 10 conto, 20 reais, 50 reais, um valor tão irrisório que ele perde uma amizade, entendeu? Ele vai pegar um emprestado de algum vizinho, alguma pessoa que ele conhece, ele vai ter aquelas atitudes de noia. Caso de 20 reais, ele deixa de falar com a pessoa. E nisso, ele deixando de falar com algumas pessoas, caso de perder uma amizade boa por causa de alguns trocados, entendeu? Ele perde a oportunidade de ir muito mais além, de utilizar essa amizade para fazer futuros negócios, de conhecer outras pessoas. Ele mesmo fecha a porta dele, entendeu? Porque ele mesmo vai evitar. Todo caloteiro que depois que ele obtém o que ele quer, ele mesmo se afasta, entendeu? Com medo de ser cobrado. E ele gasta mais energia aí nesse momento. Porque se você prestar toda atenção no caloteiro, é aquele assim. Se na rua ele comprou alguma coisa fiado, ele vai dar uma volta no quarteirão para não passar lá, com medo de ser cobrado, entendeu? Todo caloteiro é medroso. Ele vai gastar uma energia muito maior para percorrer um caminho que ele fazia simplesmente se ele tivesse a cabeça erguida de chegar junto. Ele vai se sujar a casa de 2 reais, 5 reais, é atitude de nóia, entendeu? Ele vai sempre fazer uma volta mais longe para não falar com a pessoa que ele tá devendo. Se ele tiver num ambiente, chegar aquela pessoa que ele tá devendo, ele vai fazer de tudo para dar um meio de sair, entendeu? Todo caloteiro ele tem medo de ser cobrado, mas não tem medo de dar calote, entendeu? E se for em reunião de família, os familiares sabem que a pessoa é caloteiro, não é mais convidado, entendeu? O caloteiro perde muitos privilégios por causa disso, entendeu? Que ele simplesmente ele quer sair numa vantagem boba. O caloteiro nada mais é que é um ladrão, entendeu? Mas só que é um ladrão que não tem medo de pegar nenhuma arma. O que seria? Se ele tem coragem de roubar, porque assim, se você pega uma coisa de uma pessoa que não pertence a você, é roubo, entendeu? Se é R$ 1, se é 10 centavos, se não faz parte do seu suor, você não trabalhou para ter aquilo, você pega, mesmo que a pessoa te dá de bom grado, de coração, e você não devolve, você está roubando. Todo caloteiro em si é um ladrão, mas só que é um ladrão sem caráter, entendeu? Se ele é capaz de roubar a própria mãe, a própria pessoa que deu a mão para ele, por causa de besteira ele faz isso, e ele simplesmente é um ladrão sem honra, um ladrão que não tem medo de assaltar a mão armada, mas ele é capaz de roubar simplesmente com a lábia, entendeu? Essas pessoas não vai para frente por isso. E se você prestar atenção, o final de vida de um caloteiro, assim, ele vai, cresce, enrola um, enrola outro, ele sempre está mudando de cidade, de bairro, de casa, porque ele sempre está fazendo a mesma coisa em um lugar e em outro. Por isso que ele não cria vínculo em um lugar. A pessoa, para crescer, ele primeiro tem que criar vínculo em algum lugar e frutificar, aí sim expandir para outro lugar. O caloteiro, ele dá um calote aqui, aí vai dar um calote lá em outro lugar, vai em outro lugar e sempre está mudando de ambiente, entendeu? Quem muda muito de ambiente, muda muito de amizade sem futuro, querendo sempre obter alguma coisa, ele não cria vínculo, ele não cria laços para crescimento, entendeu? E se você prestar atenção no final de vida de um caloteiro, todo caloteiro, sem exceção, o final da vida dele ele perde tudo que tem, até a casa que ele tem ele perde. Aí fica morando de aluguel, aí mora um mês em uma casa, não consegue pagar aluguel, aí sai devendo água, luz, vai para outra casa, faz a mesma coisa. Ele sempre parece aqueles macacos, não tem paradeiro, fica pulando de galho em galho. Todo final de um caloteiro é esse. Ele sempre não vai ter sossego, que ele mora num tempo em uma casa de aluguel, paga 2, 3 meses, tem que o dono expulsa, ele vai para outra e vai para outra. Se você O caloteiro sempre parece no final da vida aquele miserável, mas se você for atrás da história desse miserável, você vai perceber por que ele está colhendo aquilo, porque na vida assim, tudo que você planta, você colhe, entendeu? Se você planta semente boa, você vai colher sementes boas. Se você vê uma pessoa que está passando necessidade no final da vida, se você começar a conhecer a história,
ou conhecer alguém que conhece a história, você vai perceber que não é 100% das vezes, mas algumas pessoas plantou alguma coisa que vai ter que colher, entendeu? É isso. Valeu, obrigado. Hoje eu vou dar continuação